Nosso pastor. Saúdo a todos os amados irmãos e irmãs aqui reunidos nesta data festiva e congratulamos-nos também com todos os que aqui estão e louvamos a Deus porque Deus continua sendo dadivoso para com os seus filhos e, portanto, os seus filhos têm razões suficientes para prestar tributos de adoração e ações de graças ao seu santíssimo nome. A igreja pode assentar-se. Nesta noite festiva, em que os nossos corações se unem em agradecimento a Deus, nós relembramos e nos voltamos, sobretudo, para a fonte de toda a bênção. E qual é a fonte de toda a bênção que é concedida aos crentes? A obra da cruz. Na cruz, Jesus consumou todas as nossas expectativas e esperanças. Na cruz, Jesus nos deu garantias eternas e nos possibilitou ter confiança no tocante ao futuro e segurança de nossa salvação. Aleluia. Na cruz, Jesus outorgou-nos o acesso aos céus e nos vocacionou para uma vida de piedade e de verdade. Na cruz, nós fomos irmanados. Na cruz, nós fomos recebidos na comunidade dos santos. O apóstolo Paulo declara que dantes nós éramos estrangeiros e forasteiros, mas agora, pela obra da cruz, somos concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Vede os benefícios poderosos da obra da cruz. E muito mais além disso, nos concedeu uma paz que excede a todo entendimento. Aleluia. Uma tranquilidade sobrenatural que transcende a razão. O crente está tranquilo mesmo em face das terríveis aflições que podem lhe acometer no caminho da existência. O crente está convicto de que aquele que começou a boa obra nele é aquele que o acompanha durante toda a sua caminhada e que está com ele em todo momento e que o ajuda a suportar o peso da cruz, que o concede a graça nos momentos mais decisivos e nos transes mais agudos, a fim de que ele possa, em olhando para frente, continuar a marcha, mesmo sentindo dores, mesmo sangrando, mesmo atravessando os ofensos mais terríveis neste mundo, porque nós somos chamados para levar o vitupério de Cristo Jesus e sofrer por amor a Ele e sentir as alegrias e as dores próprias do discipulado e da caminhada e da jornada, e mesmo sofrendo, e mesmo nos alegrando, e mesmo atravessando os momentos mais impossíveis, nós ainda tenhamos o senso de agradecimento em saber que Ele completou tudo e fez tudo por nós
e sem Ele nós não seríamos ninguém, porque a completude está nele. A nossa existência só tem sentido nele. Nós estamos aqui nesse culto de ações de graça, por quê? Porque há um motivo, há um objetivo, há um propósito bem definido, que foi produzido por ele. Aleluia. Ele produziu esse desejo no coração da irmã Solange. E a irmã Solange teve os seus motivos induzidos pelo próprio Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos leva a sermos agradecidos. É o Espírito Santo que nos dá realmente esse senso de completude. E em sentindo as virtudes do Espírito e em recebendo as graças divinais, nós então, regozijantes e felizes, nos apresentamos a Ele com o coração efusivamente alegre e feliz, sabendo que dele procedem todas as bem-aventuranças eternas possíveis nesta existência e na eternidade. E na eternidade, o sumum bonum de todas as coisas que nós buscamos. Porque o sumum bonum da existência, ou o prêmio da soberana vocação, estão além. Nós aqui podemos experimentar poderosas bênçãos de Deus, podemos receber grandes vitórias, livramentos, mas o nosso objetivo, o nosso alvo, não está neste mundo passageiro e que vai sofrer as suas transições próprias e que vai caminhar para o seu desfecho final. Nosso alvo não está nas coisas efêmeras desta existência temporal. Nosso alvo está em Jesus. E nele buscamos o sumum bonum da existência. No passado, outros que já nos antecederam e que trilharam esta mesma senda bendita, buscavam este sumum bonum, buscavam o fim último da fé, que é a salvação da alma. Aleluia. E para tanto, permaneceram propositados e divisavam além o poder da obra expiatória de Cristo e seus reflexos poderosos e magníficos sobre a própria experiência daqueles que foram alcançados e iluminados por esta verdade divina. Essa verdade que produziu seus efeitos eternos, não apenas no coração, mas também na mente e nos destinos daqueles que foram exercitados e se deixaram tocar pela ação poderosa do Espírito Santo, convencendo-os de seu estado de pecaminosidade e, em sendo convencidos, voltando-se para Jesus para seguirem em linearidade ao caminho da verdade e da justiça, que por fim conduzirá aos tabernáculos eternos. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, Jesus querido. Portanto, eu volto a dizer e a repetir, com toda a propriedade que o Espírito Santo me concede aqui. Aleluia. Nós temos 1000 motivos para cultuar ao Senhor e render louvores ao Senhor, juntamente com a nossa irmã Solange aqui. Porque nós também estamos oferecendo um culto de ações de graça ao Senhor Jesus, pelo fato de podermos respirar este ar, pelo fato de podermos ver o Espírito Santo na face de cada irmão e irmã, de cada criança que aqui está, de vermos o poder salvífico, o poder da obra redentora do Calvário na vida da igreja, a igreja que é o bom perfume de Cristo, a igreja que verdadeiramente revela todos os traços da vitória que foram conquistados em Gólgota.
É por isso que Paulo declara que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Aleluia! Aleluia, Jesus, aleluia. Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Paulo usa uma metáfora forte. Paulo, ao longo de todas as suas epístolas, ele usa muitas metáforas, muitas figuras magníficas e que se manifestam ao longo de seus textos e são enriquecidos pela própria tessitura da língua grega e toda a sua riqueza. E Paulo, ao referir-se a esse contexto de que Deus em Cristo sempre nos conduz em triunfo, ele estava se referindo, Aleluia, aos generais romanos que, ao voltarem de suas campanhas militares e entrando pelas extensas ruas da capital romana, da capital do império, levavam consigo os seus troféus de guerra, levavam consigo os tributos conquistados para colocarem diante do imperador. Paulo está dizendo que Jesus nos exibe diante do mundo como troféus de sua vitória na cruz. Jesus nos exibe como as grandes conquistas de seu sacrifício eterno ali no Calvário. Então, se você atravessar alguma adversidade ou se você se encontrar muitas vezes desmotivado ou querendo parar, lembre-se, você não é um qualquer. Você é alguém que foi conquistado pela cruz de Cristo e você tem realmente o compromisso de se manifestar como o troféu conquistado pela obra da cruz a este mundo. Então você tem que entender que você foi chamado para ser um luzeiro, um testemunha da verdade. Foi chamado para apresentar-se diante do mundo e em um mundo contemplando a sua vida e a sua existência e a sua face, perceber que há uma realidade que ainda não é experimentada por eles. E, portanto, sentir o desejo em contemplando o poder de Cristo e a própria presença de Cristo na sua vida, desejar também trilhar este mesmo caminho e ter esta mesma experiência poderosa de vida. Então você jamais se permitirá abalar ou se melindrar diante da adversidade ou diante das situações mais inconvenientes que porventura possam surgir, porque uma hora ou outra vão surgir, vão aparecer, porque não é somente flores o Evangelho. Muitas vezes nós podemos receber o bem de Deus, sim, recebemos o bem de Deus e as bênçãos de Deus e as dádivas de Deus, mas devemos também considerar as adversidades da vida, porque muitas são as adversidades e as lutas que vamos passar nesse interregno. Porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. O apóstolo Pedro declara que é necessário que por muitas tribulações alcancemos o reino de Deus. Portanto, na bonança, regozija, cultue, dê cultos de ação de graça, mas quando vir a adversidade, considera, porque Deus fez tanto a um como ao outro. E o homem deve entender isso e compreender isso e viver realmente a vida de fé,
Porque ter fé é olhar para além das circunstâncias e das possibilidades. Ter fé é permanecer inabalável como que vendo o invisível, como Moisés no Egito. Permaneceu inabalável, impertérrito, não se abalou, porque ele sabia que Deus estava dos bastidores agindo. Aleluia. Deus pode até estar em silêncio muitas vezes, mas mesmo em silêncio, a voz de Deus é muito mais poderosa. Aleluia. Mesmo em silêncio, a voz de Deus, ela se faz ouvir no âmago de nossas almas. Deus pode se calar por 1001 motivos. Deus pode testar a nossa fé. Deus pode muitas vezes experimentar a nossa confiança. Ele pode se mostrar distante para ver se realmente nós vamos permanecer confiantes e vamos continuar a jornada e vamos entender que Ele está no controle e que mesmo que haja nuvens tondando o horizonte, há sempre o sol brilhando além das mais densas nuvens. E em algum momento esse sol vai dardejar aquelas nuvens, e as nuvens se abrirão, e então se verá a luz do dia novamente. A fé é isso, irmãos. Certo escritor definiu fé como alguém que anda em uma noite muito escura e nebulosa, em que se não vê o caminho, mas de repente o céu se abre e a lua aparece, e o homem vê então o caminho e segue, e de repente a luz da lua desaparece novamente encoberta pelas nuvens, mas ele sabe que o caminho está ali, porque a luz iluminou o caminho. Ainda que ele não veja o caminho, ele sabe que o caminho está diante dele, porque ele foi iluminado, ele conheceu o caminho, e o caminho está diante dele, porque foi-lhe feito conhecido em instantes. Ter fé é andar muitas vezes na obscuridade de uma caminhada em que você aparentemente não sabe para onde está indo, mas pela fé você sabe que Deus está te conduzindo. Aleluia. E quando você sabe que Deus está te conduzindo, você pode fechar os seus olhos, porque Ele vai te levar a um lugar seguro. Aleluia. Glória. Aleluia. Ele vai te levar a um lugar seguro. Ele vai te conduzir a um lugar de bênçãos indizíveis e de prazeres inimagináveis. Mas esses gozos inimagináveis e esses prazeres transcendentes não estão apenas na ótica do futuro, eles já podem ser usufruídos e praticados e experimentados pela ação do Espírito Santo na vida do crente, porque o crente recebe o Espírito, e o Espírito, pela sua ação poderosa, concede que o crente tenha antegozos do céu estando no mundo, porque aquele que tem o Espírito Santo e que sente a presença do Espírito Santo, ele já sente um pouco do que será o céu estando aqui, porque a presença gloriosa que sentimos, a glória e a unção que sentimos, a alegria espiritual que sentimos, já nos dá uma pequena noção do que será a eternidade com Jesus, de quando deixarmos esta plataforma terrenal e nos encontrarmos com Ele nas regiões da santidade. Aleluia. Nós já sentimos um lampejo disso, porque nós, segundo as Escrituras, recebemos o penhor, que é a garantia de que o nosso corpo terrenal será transformado. O penhor, que é a garantia de que todos os tesouros da graça
nos serão um dia facultados pela obra da cruz que já mencionamos aqui anteriormente. E é uma garantia inabalável. Nós recebemos esse penhor e nós sabemos pelo Espírito Santo que quando Jesus voltar, Ele chamará a si todos os seus santos. E por termos essa garantia concedida pelo seu Espírito Santo na nossa vida, nós então teremos os nossos corpos transformados em um corpo incorruptível e imortal para encontrarmos com o Senhor e para vivermos a vida dos santos na eternidade com toda a plenitude de uma existência que somente pode ser vivida em Cristo, que já pode ser experimentada de antemão e que já pode ser realmente transmitida pela ação poderosa da verdade na vida de cada crente. É por isso que você olha para o crente e você vê um brilho espiritual na vida dele. Você olha para a testa de um crente e ela brilha, parece uma lâmpada, irmão Abel, porque o Espírito Santo, ele concede luminosidade celestial aos santos. Um crente, ele é distinguível no meio da multidão. Você sabe que ali está um crente. Aleluia. Você sabe que ali está um crente, porque o crente é diferente, pastor Doda. Pastor Zé, o crente é conhecido porque o Espírito Santo brilha nele. Aleluia. Na vida do crente é sempre festa, é sempre regozijo. Ainda que a prova bata na porta dele, você vai encontrar o crente sempre glorificando a Deus. Como Jó, ainda que ele me mate, eu vou continuar confiando nele, esperando nele, permanecendo nele, porque ele é fiel. Aleluia. Aleluia. Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, continue nesta jornada de fé, essa caminhada poderosa, porque ao final você colherá os frutos de sua perseverança na fé. Deus, ele não é ingrato para esquecer do seu trabalho. Ele sabe, ele conhece as suas dores, as suas angústias, ele sabe os seus momentos introspectivos, ele conhece os seus sonhos, os seus propósitos, ele sabe dos seus fracassos, ele sabe das suas perdas, ele conhece todos os detalhes da sua existência, muito mais do que você possa conhecê-los. Porque ele te conhece, porque ele te fez. É porque ele é o teu Deus que te sonda. E o seu poder e a sua verdade é uma espada penetrante que penetra até a divisão de alma e de espírito, de juntas e medulas, e traz ao lume todas as verdades, porque para ele não há nada que possa ser escondido. Porque todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem um dia prestaremos contas. Por isso, também sejamos transparentes diante de nosso Deus. Não tentemos ocultar nada de Deus, mas sejamos transparentes para com o Senhor, como nosso Pai. Quando você tem intimidade com o seu Pai, se você cometeu algum deslize, meu pai, eu cometi um deslize. E seu pai vai te ouvir e vai, dentro da medida do possível, te dar suporte e te ajudar a vencer aquele tipo de adversidade, aquela situação em que você se meteu. Deus é assim, irmãos. Deus é assim. Deus quer que nós nos comuniquemos com Ele. Deus parte o pão conosco. Deus nos ouve em nossas orações. Deus habita no meio dos louvores. Deus conhece e quer se fazer conhecido no seio de sua igreja, na vida de cada família, no seu testemunho.
E experimentando isso, você vai sentir algo inenarravelmente novo e poderoso e transformador na vida. Experimente, deixe que Ele controle a sua existência. Aleluia, Jesus. Deixe que Ele seja Deus em sua vida, que seja Senhor. Pare de tentar conduzir a nau com seus próprios esforços. O mar pode ser verdadeiramente traiçoeiro. Deixe, portanto, que o timoneiro, que é Jesus, que conhece todas as ondas e todas as correntes, controle o barco por você. Aleluia. Aleluia, Jesus querido. Então você vai deixar de fracassar. Então você deixará de sentir medo. Então os receios serão colocados de lado e haverá segurança e certeza e paz e tranquilidade e fé que excede a todo entendimento. Aleluia. Porque você está nele. Aleluia. E ele está em você. Aleluia, Jesus. Aleluia. Você está nele. E ele está em você. Moisés e Paulo cantam o hino: eu e Jesus somos um só, unidos pelo amor maior. Somos um só, em um uníssono de sentidos e de propósitos poderosos e reais, e que em Deus se cumprem, e em que em Deus são eloquentes, e em Deus não podem ser frustrados. Saiba disso. Se você estiver em Deus e Deus em você, Satanás não pode frustrar os planos de Deus em sua vida. Aleluia. Ainda que ele tente e levante com 1000 terríveis demônios, eles serão derrubados e destruídos e frustrados, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, e nem tampouco ficarão de pé diante de um crente que conhece o seu Deus e se entrega aos cuidados deste Deus que é poderoso, deste Deus que se fez conhecido e que está e habita no meio do seu povo e está aqui nesta noite. Aleluia. Aleluia, Jesus querido. Louvado seja o nome do Senhor. A presença do Senhor aqui é muito poderosa, irmãos. Lebi ande suemine sabi ande mentebi asomene kala mandereba somene kala. Aleluia, glória a Deus. Enebi asubine cante mone achomene kala mantere. Deus continua nos falando e continua nos conduzindo através de sua palavra. Portanto, nós devemos atentar para que o Espírito tem falado, porque o Espírito, como diz Hebreus, tem falado através de Jesus Cristo. Jesus é a chave hermenêutica de toda a revelação bíblica. Se você quer conhecer as Escrituras e quer ser íntimo das Escrituras, conheça Jesus, a chave hermenêutica de toda a verdade que emana desse livro santo. E você então terá intimidade com o livro, e o livro é a porta para conhecer a Deus, para conhecer o seu plano e propósito, para conhecer realmente toda a plenitude de verdade e de justiça que em Deus podem ser experimentados. Eu separei aqui algumas divisões em um breve sermão, mas sermões devem ter a direcionalidade do Espírito Santo. O pregador, ele faz um sermão, ele projeta algo para falar, mas ele precisa falar movido pelo Espírito Santo. Ele pode ter muita retórica e eloquência, mas toda retórica e eloquência precisa da pitada do poder espiritual, da ação do Espírito Santo. Ou seja, tem que ter fogo na língua. Se não tiver fogo na língua, a ação do Espírito Santo, então a palavra deixa de ser oráculo, a palavra deixa de ter poder, a palavra
deixa de produzir efeito, mas se ela tiver a direcionalidade do Espírito Santo, e se ela tiver o fogo do Espírito Santo, então essa palavra tem um poder, e não há ação do mal, não há enfermidade, não há poder de trevas que possam detê-la, porque ela procede de Deus, porque é oráculo, é arcano, é revelação. Aleluia. E Deus fala então, e revela segredos e mistérios, e traz ao lume o que está nos corações, e a igreja é edificada, e nós somos edificados, e a palavra corta para lá e corta para cá, corta para o pregador, corta para a igreja, porque a palavra é espada aguda de 2 gumes, ao mesmo tempo que o Espírito exorta, eu também sou exortado, e eu sou corrigido, e eu aprendo à medida que vou avançando nesse conhecimento, e permito ser controlado e exercitado pelo poder e ação do Espírito Santo que está neste livro, e habita em nós, e está em nós, e foi enviado pelo Senhor para que fosse o nosso paráclito, o nosso ajudador, e aquele que nos conduzirá até chegarmos na presença do Pai. Aleluia, Jesus querido. Graças a Deus, aleluia. Então, gostaria de apenas trazer essa palavra pertinente a esse culto. Gratidão a Deus pelas bênçãos recebidas. Precisamos ser gratos, irmãos. Precisamos ser gratos. O salmista declarava altissonantemente e efusivamente: bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Aleluia. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças, ou seja, nós não podemos ser ingratos. Nós precisamos realmente nos lembrar e sempre agradecer a Deus pelos benefícios que Ele nos tem concedido. Aleluia. Reconhecendo estas bênçãos na vida como presentes, como dádivas do eterno, dádivas poderosas, dádivas que enriquecem a nossa existência. Aleluia. O segundo ponto é: devemos agradecer a Deus pela salvação em Jesus. Devemos nos lembrar da imagem da cruz do Cristo ali, pendurado no madeiro, e a sua poderosa graça sendo concedida à humanidade perdida, abrindo-lhe a porta de um futuro ditoso por meio de seus méritos sacrificiais e sacerdotais. Lembremos-nos disso e agradecemos a cada dia a Deus pelo que fez, porque Paulo declara em Efésios 2, versículo 8: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Aleluia. É dom de Deus. Ninguém pode alcançar isso pelo seu mérito próprio, seus esforços próprios. Só se conquista isso se confiando na obra da cruz e se recebendo a graça divina, o favor imerecido. Ninguém que entrará nos céus poderá dizer: eu cheguei aqui porque eu me esforcei. Não, se um dia chegarmos no céu, chegaremos no céu pelos méritos únicos e exclusivos de Jesus. Nós, miseráveis pecadores, que éramos candidatos ao inferno, só fomos reconciliados e tornados membros da família de Deus, porque Jesus nos amou, porque Deus nos amou e enviou Jesus, e Jesus nos aceitou em sua família por adoção. Nós somos feitos nova criatura, introduzidos nesta família, onde não há mais separação entre judeu e grego, entre bárbaro ou cita, como Paulo fala. Paulo declara que a barreira de separação, ela foi desfeita, e de ambos os povos fez um, e destruindo a inimizade, fez paz pelo sangue da cruz. Aleluia. Aleluia, Jesus. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, é dele, é por ele
É por meio dele, vem dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é a luz que alumia a todo o homem. Terceiro ponto, nós precisamos ser gratos pela família e pelos amigos que Deus nos tem dado. Dai graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, declara Paulo em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Nós fomos agora introduzidos nesta confraria de santos, nesta unidade fraterna, onde não existe ninguém maior ou melhor do que ninguém. Aqui nós somos membros da família de Deus e concidadãos dos santos. Nós somos todos iguais, nós somos filhos do mesmo Deus, nós comungamos da mesma fé, nós partimos do pão e tomamos do sangue da aliança precioso, e um dia esta igreja vai se congraçar com todos os santos de todos os séculos, de todos os quadrantes deste mundo, porque serão trazidos à presença do Eterno e se reunirão ali naquela grande mesa que se perderá de vista, onde o Senhor nos servirá naquele grande e lauto banquete nas regiões dos céus, nas regiões da santidade. Portanto, meus irmãos, dê graças em tudo, porque esta é a vontade de Deus, de graça. Não reclame, não murmure, de graça. Dê uma topada ali, de graça. Alguém tentou te dar uma rasteira, de graça. De graças. Peça a Deus que tenha misericórdia dele. Você está passando dias de nebulosidade, de graça. Qualquer hora dessa, o vento vai soprar essas nuvens para longe e você vai ver o sol e o céu de brigadeiro novamente diante dos seus olhos. Louvado seja o nome de Jesus. Agradecimento pelas provisões de Deus. Nós precisamos nos lembrar da imagem de um campo de trigos, de um grande trigal, que há uma promessa de colheita abundante, e a igreja é o trigal. A igreja vai produzir abundantemente à medida que permitir que o agricultor adube bem o seu solo e que faça com que aquelas plantinhas tenras possam ser robustecidas e produzir um grão que verdadeiramente vai alimentar muitas pessoas. Nós estamos aqui com esse propósito, nós somos o trigal do Senhor. Portanto, vamos nos inspirar nele, vamos agradecer por suas provisões, vamos ser leais ao seu vitupério, vamos, portanto, a cada dia reiterar nossos votos de inteira lealdade ao Cordeiro. Somos seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. Aleluia! Somos seguidores do Cordeiro por onde quer que ele vá. E nós estamos a cada dia reiterando os nossos votos de lealdade. Eu sempre a orar: Senhor, eu nesta manhã reitero novamente os meus votos de lealdade ao Senhor. Eu sou seguidor do Cordeiro por onde quer que ele vá. Eu o sigo porque eu recebi a sua palavra. Eu o sigo porque eu amo a sua verdade. Eu o sigo porque a sua promessa é verdadeiramente perfeita. Pedro entendeu isso. Quando muitos abandonaram o Mestre, Jesus olhou para Pedro: você também vai me deixar? Pedro: não, Senhor. Para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Para onde iremos nós, se só nele nós somos completos? Se só nele nós somos felizes? Se só nele verdadeiramente nós podemos experimentar toda sorte de bênçãos? Se só nele nós somos recebidos como família de Deus, e somente nele um dia nós vamos entrar nos céus para contemplarmos a sua face e sermos participantes de tudo aquilo que ele preparou para o seu povo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por último, devemos louvar a Deus por sua bondade. Louvai ao Senhor porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Aleluia. Aleluia. A sua misericórdia dura para sempre. A igreja é objeto da graça e misericórdia. Nós estamos vivendo sob a misericórdia. Nós estamos andando na misericórdia. Nós respiramos na misericórdia. Um dia nós vamos entrar nos céus pelas misericórdias de Deus. As misericórdias do Senhor são a fonte de toda a consolação e paz. As misericórdias do Senhor, como disse o profeta, são a causa de não sermos consumidos. As misericórdias do Senhor são grandes a cada dia e nós nos regozijamos nestas poderosas misericórdias que são realmente a única coisa que nos mantém firmes e no caminho da fé. As misericórdias de Deus, o sustentáculo da fé, o sustentáculo da verdade, o sustentáculo da justiça, porque o trono de Deus, a base do trono de Deus, lembre-se disso, a base do trono de Deus é misericórdia e justiça. Deus é um Deus de misericórdia e é um Deus de justiça, mas também é um fogo devorador. Portanto, vamos viver na presença dele com santo temor e tremor, sabendo quem é esse Deus, sabendo o que ele fez no passado, sabendo o que ele está fazendo por nós no presente e sabendo o que ele vai fazer por nós lá na frente. Que Deus possa assim nos abençoar. Eu agradeço a oportunidade que me foi franqueada. Eu agradeço pela vida de cada irmão e irmã, pela vida do pastor Uziel, da sua esposa, né, aniversariante e tal, oferecendo esse culto de ação de graça, por todos os irmãos, pela igreja do Senhor na terra. Louvado seja o Senhor. Sejamos gratos. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Deus maravilhoso. Aleluia. Eu quero nessa noite chamar aqui a missionária Solange para estar agradecendo a todos os irmãos que aqui, pelaquele portão, assim entraram nessa noite, agradecendo a Deus, agradecendo o evangelista Giovanni por nos dar essa honra nessa noite, trazer essa palavra, o presbítero Abel, que foi muito, aleluia, bem sucedido na minha vida, amém? E quero já também, né, você que entrou aqui pelas essas portas, foi-se lido aqui nessa noite, eu não me lembro qual foi o irmão que leu, que no Salmo 116, versículo 12, diz assim: que darei eu ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? A ver que você ainda não aceitou Jesus, a ver você está falando assim, isso aí é para a igreja. Mas ainda agora eu quero relembrar você, eu quero trazer uma revelação da parte de Deus aqui nessa noite para você, que não, você pode também todo dia, quando acordar, agradecer a Deus. Aí se você me perguntar assim, por quê, pastor, que eu tenho que agradecer a Deus? Porque a Bíblia diz, aleluia, que o ser humano, ele foi se formado do pó da terra. Diz que Deus fez o barro e na hora o barro não tinha vida. Ele só fez o barro. Aí para se tornar ser vivente, ele soprou o Espírito dele, aleluia, sobre você. Aí foi que você acordou. Então não é só para a igreja, é para você também. Toda vez que acordar pela manhã, agradece o Criador. Amém? Que Deus abençoe a amada igreja em nome de Jesus. Missionário Solange. Amém, irmãos? Amém. Eu quero nesse momento, irmãos, estar agradecendo a cada um de vocês, como já foi dito aqui, que entrou por esses portões, que saiu da sua casa, para estar aqui juntamente comigo nessa noite, com minha família, no meu lar. E agora eu quero assim pedir aos irmãos que fiquem aí sentados nos seus cantos, e assim nós vamos estar, aleluia, oferecendo algumas coisas para que nós agora possamos estar alimentando.